Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Clodoaldo da Silva Feitosa. É sempre um grande prazer para mim estar aqui com vocês conversando, sobre assuntos espirituais importantes que nos ajudam na nossa jornada aqui no planeta Terra. Eu gostaria primeiro de agradecer a todos os 542 inscritos neste canal e também aqueles que não são inscritos, mas que gostam do conteúdo que eu publico aqui. E também pelas mais de 40 mil visualizações somente este ano, Isso mostra um crescimento importante do nosso canal, e tudo que nós conversamos aqui. E eu peço, que se vocês ainda não se inscreveram, que assim o façam, Curta e compartilhe o conteúdo com seus amigos, utilize nos comentários, Não custa nada para você e é algo que me ajuda muito no desenvolvimento desse canal. Participe da discussão, amplie o seu conhecimento sobre a espiritualidade. E hoje eu vou tentar fazer um vídeo um pouco mais curto, porque eu vou tratar de um assunto muito específico, conhecido por todos vocês, e que pode gerar, algumas dúvidas para quem estuda espiritualidade. O tema do nosso vídeo de hoje é: o que é o Reino de Deus? Cada religião tem uma visão diferente, sobre esse assunto, como todos nós sabemos, especialmente aqueles que são testemunhas de Jeová, que fazem parte desse canal, e também pessoas de outras religiões. Cada um tem uma visão diferente do que é o Reino de Deus. Uns dizem que o Reino de Deus é uma condição do coração, ou seja, você vai sentir aquilo no seu coração. Já outros afirmam que o Reino de Deus é um governo, que será estabelecido aqui na Terra, muito em breve, com a volta de Jesus Cristo, ou como dizem as testemunhas de Jeová, com a presença de Jesus Cristo. Mas e você? O que é que você acredita, nesse respeito, quando se fala do Reino de Deus? Pois bem, nesse vídeo eu vou falar sobre a visão espiritualista do Reino de Deus. Essa interpretação que eu vou falar para vocês é retirada do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 28, parágrafo 3, publicado em 1861, e também com o apoio das Escrituras, da Bíblia Sagrada, que nós vamos contextualizar as duas informações para ver se realmente elas têm uma base comum, tá ok? Pois bem, então aqui no livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou ler aqui para vocês, no capítulo, como eu falei, o capítulo 28º, Coletânea de Preces Espíritas. Aí você vai ver aqui, onde tem aqui, Preces Gerais, Oração Dominical, nós vamos para o parágrafo 3, onde diz aqui, venha o vosso reino. Eu vou ler aqui para vocês as primeiras considerações aqui de Kardec, que ele diz o seguinte, Senhor, deste aos homens leis cheias de sabedoria e que fariam a sua felicidade se as observassem. Com essas leis, faria reinar entre eles a paz e a justiça. Se ajudariam mutuamente, em lugar de se prejudicarem, como fazem. O forte sustentaria o fraco, em lugar de esmagá-lo. Evitaria os males que engendram os abusos e os excessos de todos os gêneros. Todas as misérias deste mundo vêm da violação das vossas leis, porque não há uma infração que não tenha consequências fatais. Certo? Então, nesse primeiro parágrafo aqui, interessante, que, de acordo com essas palavras de Allan Kardec, nós podemos compreender que o Reino de Deus não é um governo e nenhuma condição do coração, mas trata-se de quê? De observância às leis de Deus, Ou seja, conhecer as leis de Deus e fazer, cumprir aquilo que está escrito. Uma vez que são leis perfeitas, Deus, por ser perfeito, ele criou leis perfeitas, e que quando a gente viola essas leis de Deus, então o que é que acontece? A gente cria para nós mesmos uma certa dívida, que é o que a gente conhece como pecado. E isso vai fazer com que a nossa vida seja difícil. Então, o pecado é não obedecer à lei de Deus. E o reino de Deus é o contrário, é fazer a lei de Deus, fazer com que ela seja cumprida. Quando você faz isso, então você vive no reino de Deus. Isso não importa o momento. Então, as leis de Deus, elas regem todo o universo. E as violações dessas leis é o que todos nós conhecemos como pecado. Ou seja, quando violamos uma lei perfeita de Deus, isso criará em nós
uma consequência fatal, como ele falou, ou seja, uma dívida que precisa ser reajustada mais cedo ou mais tarde, que nós também conhecemos como karma. Você vai violando a lei de Deus e aquilo vai gerando consequências que você terá que expiar mais cedo ou mais tarde. Se todos os espíritos encarnados no planeta Terra não violassem a lei de Deus, o que teríamos então seria um verdadeiro paraíso. Porque, como ele falou aqui no começo, não haveria maldade, o bom, aquele que tem muito ajudaria aquele que tem pouco, não haveria essa desigualdade que existe atualmente. Os homens procurariam se ajudar uns aos outros e praticar a justiça, ao invés de se prejudicarem e praticar a guerra, como o fazem atualmente. Então seria um verdadeiro paraíso na Terra. Então o reino de Deus não é um governo, que vai ser estabelecido aqui na Terra, tal e tal. Não é dessa maneira. Segundo a visão espiritualista, trata-se de uma mudança nas consciências das pessoas, dos espíritos aqui encarnados, para que estes, então, passem a efetivamente praticar a lei de amor, justiça e caridade que provém de Deus. Essa mudança, ela vem sendo feita ao longo do tempo, desde que Deus tornou o planeta Terra habitável para os espíritos humanos. Durante toda a existência humana, espíritos superiores, esclarecidos, que entendem a importância de cumprir a lei de Deus e como fazer isso, encarnaram aqui entre nós e trouxeram ensinamentos, para que nós pudéssemos seguir esses ensinamentos e assim também praticarmos a lei de Deus, trazendo assim a sabedoria que nos leva então ao conhecimento de Deus e a sabedoria, e assim vir então a praticar a lei de Deus e viver já no seu reino desde o momento que você começa a fazer isso. Mas a maior mudança está acontecendo agora, nos nossos dias. Por que podemos dizer isso? Porque o conhecimento espiritual tem se tornado amplamente disponível a todas as pessoas na Terra. Hoje, através da internet, você pode encontrar conhecimento sobre aquilo que você quiser, inclusive sobre espiritualidade. Então, não está mais preso para somente alguns interpretar, não. Você mesmo pode, com sua própria inteligência que Deus lhe deu, interpretar as coisas, analisar os acontecimentos e chegar ao seu próprio entendimento sobre a espiritualidade e sobre aquilo que Deus deseja que você faça na sua vida. Mas aí, Allan Kardec ainda prossegue aqui, que eu vou ler aqui para vocês. Ele diz ainda: destes ao animal o instinto que se traça o limite do necessário, e ele com isso maquinalmente se conforma. Mas ao homem, além de instinto, deste a inteligência e a razão. Deste também a liberdade de observar ou infringir aquelas de vossas leis que lhe concernem pessoalmente, quer dizer, de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha mérito e a responsabilidade por suas ações. Interessante aqui, porque ele deixa bem claro que ao animal, ele faz uma comparação entre o homem e o animal. No caso do animal, ele diz que o animal se conforma com seus instintos. Ou seja, o gato de hoje é o mesmo gato de 2000 anos atrás. Faz exatamente as mesmas coisas. Então, ele já tem um instinto e agem maquinalmente. Ou seja, eles agem como, por assim dizer, como robôs. Eles foram criados para agir daquela maneira. E assim o fazem. Eles não fogem. O animal ele não foge de sua natureza. Ele faz aquilo que a natureza dele diz para fazer. Já o homem não. No caso do homem, nós recebemos instintos, nós temos instintos também como os animais, coisas que muitas vezes nos governam se nós deixarmos. Mas o mais importante é que nós temos o quê? Inteligência e sabedoria e principalmente o livre-arbítrio, que é a capacidade que Deus nos deu para observar ou não as leis dele. Ou seja, nós podemos escolher fazer, cumprir essas leis ou não. E aí, o que acontece é que nós, por isso, nós teremos, se obedecermos, nós teremos mérito, ou seja, merecimento de evolução espiritual. E se não o fizermos, nós teremos então o quê? Responsabilidade pelas ações que praticamos e teremos que resolver essas ações. A diferença, no caso aqui, de você não cumprir ou deixar de cumprir,
é que nós, no caso do espiritismo ou espiritualismo, é diferente, né? Não tem essa questão de punição, de inferno de fogo, no qual a pessoa vai ser condenada, né? Nem também tem destruição eterna, né? Que a pessoa, por não cumprir a lei de Deus, será destruída, né? Isso não existe no espiritismo ou espiritualismo. O que existe é que é o seguinte, que por sermos espíritos imortais, espíritos eternos, então o que acontece? Deus ele sempre dará nova oportunidade para que nós recomecemos a nossa jornada e aprendamos, né, com as próprias dificuldades que existem, né, por estar encarnado em um planeta, que pode ser aqui na Terra ou em outro que ele escolheu, né, no universo. O Espírito ele permeia, né, todo o universo e pode ir para habitar em outros, né, em outros mundos habitáveis. Mas você sempre vai ter a chance de recomeçar de onde você parou, né? E vai progredir, né, mediante não só a questão dos ensinamentos, mas principalmente através das experiências corpóreas. Você vai aprender e você vai evoluir. E no momento certo você vai chegar à perfeição também. O destino de todos os espíritos é chegar à perfeição. É entender e obedecer às leis de Deus e vivenciar um paraíso, né, na sua vida. Então, esse é o nosso destino como seres, né, como consciências. É aperfeiçoar cada vez mais a nossa consciência. E aí ele continua dizendo aqui, ó, ninguém pode pretextar ignorância de vossas leis, porque em vossa providência paternal quisestes que elas fossem gravadas na consciência de cada um, sem distinção de culto nem de nações. Aqueles que as violam é porque vos desconhecem. Então aqui ele diz o seguinte, ó, não adianta você dizer assim, eu não cumpro a lei de Deus porque eu não sei qual é, eu não sei o que é a lei de Deus. E principalmente nos nossos dias, né, temos muitas dificuldades com isso, porque cada grupo religioso diz, olha, essa é a lei de Deus, faça assim e assado. Já em outro grupo você vai e diz outra coisa, não, a lei de Deus é assim, você tem que fazer assim, assim e assado, né? E aí o que acontece? Você fica perdido. Então, o que é o certo, né? Onde é que eu estou fazendo a lei de Deus? É nesse grupo ou nesse grupo? E aqui ele diz aqui, ó, não importa, né? Não, sem distinção de culto ou de nação. Então não importa onde você nasça, pode ser que você nasça em uma nação que não seja cristã, né? Assim, por natureza, né? Seja outro ensinamento, como por exemplo budismo ou hinduísmo ou outra religião, né? Que não fale de Jesus, mas aí ele diz, ó, a lei, né, está escrita, ele quis que a lei ficasse escrita na consciência. Então não está em nenhum livro, né? Muitos dizem assim, mas a lei de Deus está aqui na Bíblia, né? Não necessariamente, né? Porque há nações que não conhecem a Bíblia, né? Que não entendem nada da Bíblia. E então, como é que elas sabem a lei de Deus? Bom, a lei de Deus ela está escrita, né, na nossa consciência, né? E isso está escrito aqui, ó, na Bíblia, vou mostrar aqui para vocês, em Jeremias, capítulo 31, eu vou usar aqui a tradução do Novo Mundo, né, que é conhecida dos meus leitores, das pessoas que acompanham o meu canal. Então vocês vão ver aqui, ó. Só que eu vou usar a tradução mais antiga do Novo Mundo, porque eu tenho aqui a tradução nova, mas particularmente eu não gosto dela, né, porque eu acho que a forma como o texto está colocado, né, ele está um pouco complexo, fica mais confuso do que lendo com o português mais antigo, né? Então vamos ler aqui. Eles tentaram fazer uma atualização, né, da linguagem e, no meu ponto de vista, não ficou muito bom, né? Tornou a compreensão um pouco mais difícil. Mas enfim, esse é meu ponto de vista, né? Vocês podem pensar diferente, talvez vocês achem que a leitura ficou melhor, tá? Isso não é problema. O importante é o sentido do texto, né? O que o texto diz. Então vamos ver aqui, ó, Jeremias, né, depois de Isaías, capítulo 31, acompanhe comigo, você com a sua tradução do Novo Mundo aí, ó, capítulo 31, versículo 33, que diz assim, ó, pois este é o pacto que concluirei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, é a pronunciação de Jeová. Vou pôr a minha lei no seu íntimo e a escreverei no seu coração e vou tornar-me seu Deus e eles mesmos se tornarão meu povo. Aí você diz, não, mas aqui ele está deixando claro, né, que Deus ia colocar a lei de Deus no coração da nação de Israel. Então é a Bíblia, né? Mas aí vamos ver o que diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 2, versículos 13 ao 15. Olha só o que diz, ó. Romanos 2, do 13 até o 15, diz assim, ó. Porque não são os ouvintes da lei que são justos
diante de Deus, mas os cumpridores da lei é que serão declarados justos. Então, olha só, ele está dizendo, não é aqueles que só escutam a lei, no caso, o Paulo estava se referindo realmente ao que estava escrito na Bíblia, né? Então, ele diz, por que não é só aqueles que escutam o que está na lei, né, que serão declarados justos, mas sim aqueles que cumprem a lei? Aí ele diz, ó, pois sempre que as pessoas das nações, ou seja, pessoas que não conheciam as escrituras da época, que não têm lei, ou seja, que não conheciam a lei dada lá por Jeová, né? Coisas que não têm lei, fazem por natureza as coisas da lei. Tais pessoas, embora não tenham a lei, são uma lei para si mesmas. Elas é que quem demonstram que a matéria da lei está escrita nos seus corações, ao passo que a sua consciência lhes dá testemunho nos seus próprios pensamentos, são acusadas ou até mesmo desculpadas, certo? Então aqui o texto é muito claro e, no meu ponto de vista, se coaduna plenamente com o que fala Kardec aqui, no sentido de que a lei de Deus está na nossa consciência, ok? Então, não importa o grupo religioso ao qual nós pertençamos, sempre que vier, a gente vai saber quando a gente está fazendo ou não a lei de Deus, porque a nossa consciência vai dizer, certo? Então, vou dar um exemplo, certo? Se você resolve matar alguém, por exemplo, né? Você pode até concluir o ato, né? Mas você vai saber, a sua consciência, ela vai lhe dizer que você está errado. E você pode até cumprir, porque você tem livre-arbítrio, mas a sua consciência vai lhe avisar que você está errado, né? E mesmo quando aquilo que você vai fazer está sendo ensinado na religião que você faz parte, como sendo algo que vem de Deus, ainda assim a sua consciência lhe avisa que não é verdade, certo? Um exemplo, né? No grupo Testemunhos de Jeová, quando uma pessoa é retirada, né, por exemplo, é removida da congregação, a ordem é a seguinte: pare de falar com essa pessoa. Não é para falar com ela em hipótese alguma, mesmo que seja um familiar seu, né? Por que as Testemunhas de Jeová acham isso tão difícil de cumprir? Que elas acham até que isso é como se matasse a pessoa, porque não vai poder mais falar com a pessoa. Eu já vi em reuniões, né, muitos até choram por isso, né? Porque pensam que é como se o familiar tivesse morrido. Mas olha só, eu tenho certeza, você que é testemunha de Jeová, que está me ouvindo, ou ex, né, testemunha de Jeová, vai saber que o que eu estou falando é verdade, entendeu? Dentro do seu coração, quando você encontra aquela pessoa que você foi ordenado a não falar com ela, né, alguma coisa na sua consciência diz que isso não está correto, né? A menos que você assim, não queira mais, já esteja com a sua consciência totalmente cauterizada a ponto de não conseguir escutá-la. Mas se você escutar, alguma coisa dentro de você vai dizer, não, isso não é certo. Tem alguma coisa errada aqui. Eu vou cumprir, alguns dizem, né? Porque eu tenho que me submeter à lei de Deus, né? Mas será que é a lei de Deus mesmo? Né? Então é isso que eu deixo esse pensamento para você pensar. Isso vale para outras coisas, como por exemplo, né? Vou citar outro exemplo aqui, de um grupo que diz que tem que fazer tal coisa e, né, você não pode, por exemplo, comer isso ou aquilo, né? Não pode vestir tal ou tal roupa, não pode ouvir tal ou tal música, né? Aí você vai, escuta, percebe que aquilo ali é apenas uma instrução que a sua consciência, como diz Paulo, desculpa você. Ela não diz que está errado, né? O próprio Paulo disse assim, ó, eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Ou seja, a nossa consciência ela está o tempo todo dizendo quando nós estamos errando, quando nós estamos fazendo alguma coisa que viola a lei de Deus, né? Até mesmo jogar um papel na rua, você, né, chupa uma bala, joga um papel na rua, a sua consciência lhe acusa, diz, isso aqui não é certo, eu não deveria fazer isso. Então é mais ou menos assim, a lei de Deus ela está no nosso coração, ou diz a Bíblia no coração, no sentido de que está na nossa consciência, né? Nós temos a nossa consciência que nos desculpa ou nos condena quando nós cometemos alguma coisa contrária à lei divina. E aí Kardec continua. Dia virá em que, segundo a vossa promessa, todos as praticarão. Então a incredulidade terá desaparecido. Todos vós reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas. E o reino de vossas leis será o vosso reino na terra. Então aqui, ele fala que virá o dia em que o reino de Deus será o reino das leis de Deus na terra. Por quê? Porque a incredulidade terá desaparecido, né? Todos nós, né, como espíritos, teremos
plena consciência, né, das leis de Deus e as cumpriremos por vontade própria, né, não por obrigação, né, como muitos dizem que estão fazendo, mas na realidade nós temos que fazer a nossa parte, certo? Então vai chegar o dia sim em que todos cumprirão a lei de Deus. Mas será necessário esperar até que esse dia chegue para que você possa então viver debaixo do reino de Deus? Ele diz aqui, ó: dignai-vos, Senhor, a apressar o seu advento, dando aos homens a luz necessária para conduzi-los ao caminho da verdade. Então, aqui Kardec deixa claro, né, que tudo é através de quê? De conduzir ao caminho da verdade, nós precisamos de quê? De luz, né? de luz no sentido de luz espiritual, que significa conhecimento. À medida que nós vamos tendo conhecimento das leis de Deus, nós vamos aprendendo como praticá-las e nós já vamos vivendo o reino de Deus atualmente em nossas vidas. Não é necessário esperar até que todas as pessoas venham a entender as leis de Deus e praticá-las. E isso, ao acontecer, a Terra se tornará, sim, um local muito bom de se viver, né? Inclusive, nós estamos mudando isso, né? Aos poucos, como eu falei, né? Aos poucos isso vai sendo melhorado, mas você não precisa esperar. Você já pode cumprir a lei de Deus hoje, né? À medida que você vai tendo conhecimento, escutando a sua consciência, melhorando o padrão de sua consciência, abrindo a sua mente para os novos conhecimentos que estão sendo demonstrados e que, né, não se prendendo a interpretações, só pode isso, só pode aquilo. Não, você tem que ser livre para pesquisar, para estudar e para descobrir a verdade. E ao fazer isso, você vai então descobrindo cada vez mais as leis de Deus, aprendendo e se tornando sábio. E à medida que você se torna sábio, você começa a fazer as escolhas corretas na vida e isso vai resultar em uma vida de paz e prosperidade já atualmente. Por causa de quê? Da obediência às leis de Deus. Mas aí você pode perguntar, e eu ainda vou continuar sofrendo? Né? Vai haver ainda algumas coisas na minha vida que eu vou ter sofrimento? Sim. Por quê? Nós ainda, mesmo que a gente venha praticar perfeitamente a lei de Deus, agora, nós ainda temos muitas dívidas acumuladas, né, do passado, karmas, né, de outras encarnações, de outras vivências que a gente ainda não tinha conhecimento, não aprendia nada sobre Deus e a gente praticava muitas ações más. Então isso gerou karmas que hoje a gente vai ter que sofrer ainda, né? E mesmo nessa encarnação, quantas e quantas ações nós praticamos contrárias às leis de Deus? E isso, sim, tem consequência. Nós praticamos ações contra a lei de Deus pessoalmente, pessoa por pessoa, ou como grupo, né? Como seres humanos. E ao praticarmos essas ações que muitas vezes nós nem percebemos que estamos fazendo, né? Nós teremos sim a nossa parte, né, no karma coletivo da humanidade. E é por essa razão que a gente ainda continua sofrendo. Porém, vai ser diferente. Por quê? Tendo conhecimento disso, né, das leis de Deus e que nós estamos sujeitos a elas e também nos submetendo humildemente às leis de Deus, quando estivermos sofrendo, nós seremos o quê? Resilientes e submissos, né? Pacientes, e conseguiremos passar pelos sofrimentos da vida, né, ainda nesse mundo que é imperfeito, com fé e esperança e firmes, né, no nosso caminhar rumo à perfeição. Ou seja, nós teremos fé inabalável para enfrentar as dificuldades da vida. Isso já é um vislumbre da vivência do reino de Deus nas nossas vidas. E é isso, né, que eu desejo que cada um de nós possamos iniciar, né, a fazer a partir de agora, né, se possível. Se não começamos a fazer antes, então que comecemos a fazer a partir de agora. Cada um de vocês, né, no seu entendimento, estudando, aprendendo, vai se desenvolver e vai aos poucos aprender, né, a praticar a lei de Deus. Ok? Muito bem, essa foi a minha exposição de hoje, né? Gostaria muito mesmo de agradecer a vocês por terem assistido. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário também. É muito importante que você comente, né? Que na medida do possível eu irei responder esses comentários. É muito importante para que nós possamos aprender. Tá ok? Muito bom. Agradeço a atenção de todos vocês. Tenham um ótimo final de semana e um grande abraço a todos. Obrigado.